E aí pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Thiago que vos fala aqui pela Maluja XLS e hoje eu quero trazer uma aula especial de gráficos. Na verdade serão duas videoaulas, uma esta semana e outra semana que vem. Por que eu dividi em duas partes? Para que não fique muito longa também e extensa e acaba perdendo o foco. Então eu vou trazer essa primeira videoaula explicando um pouquinho os gráficos, como gerar um gráfico, um pouquinho de formatação. E aí na próxima videoaula eu trago mais de formatação para vocês, eu trago outros tipos de gráfico também para vocês. Já deixo de antemão que eu vou deixar a planilha aqui embaixo, então você pode baixar e ir acompanhando comigo nessa videoaula, ou depois se você quiser baixar e ir treinando o que você aprendeu nessa videoaula. E se você gostou desse vídeo, curte, segue nossa página, toda segunda-feira tem videoaula ou videodica de Excel, compartilha com seus amigos, comente se você tiver dúvida, porque isso ajuda muito a gente aqui. O Excel começa a entender que essa videoaula é relevante e começa a compartilhar com mais pessoas. Vamos lá então para a nossa planilhinha, nossa planilha de gráficos. Eu vou trazer uma planilha para vocês e a gente vai montar um gráfico de Excel a partir dessa planilha. Vamos lá então, pessoal. Falou! Bom, então vamos aqui para os nossos gráficos. Temos aqui uma tabelinha com os estados brasileiros e informações de vacinas de primeira dose e segunda dose. Tirei lá do site do G1 só para a gente poder montar um gráfico sobre o assunto. Lembrando que você pode montar o gráfico para qualquer assunto, de preferência relacionado ao serviço que você está fazendo. Então, como que a gente pode montar o gráfico? A primeira forma de montar um gráfico é através do atalho Alt mais F1. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui, seleciona a nossa tabelinha. Então, vamos selecionar aqui, dá o Ctrl Shift seta para baixo, que a gente seleciona tudinho. E aí, agora, a gente vai segurar a tecla Alt e mais a tecla F1 do teclado. Olha o que acontece aqui. Ele já gerou o gráfico para a gente. Você viu como é fácil? Mas vamos agora para outras maneiras também, porque você consegue montar de outras maneiras um gráfico no Excel. Vamos deletar aqui, a gente vai montar esse mesmo gráfico, mas no modo convencional, através da ferramenta de gráficos do Excel. Então vamos apagar aqui. Vamos vir aqui na nossa tabelinha de novo. Vamos selecionar aqui todinha a nossa tabelinha. E aí a gente vai vir aqui na nossa barra de ferramentas, aqui em cima, onde tem página inicial, inserir, layout. Qual é o grupo de ferramenta que serve para a gente inserir elementos na nossa tabelinha? Assista lá a videoaula aqui, eu vou deixar aqui também, sobre a nossa barra de ferramentas. Eu estou explicando o que cada item da nossa barra de ferramenta faz, então assiste a videoaula depois dessa, termina essa videoaula, mas assiste essa videoaula lá também, que aí explica o que cada um faz. Então aqui no nosso bloco de ferramentas, o grupo que a gente quer fazer aqui, a gente quer inserir um elemento na nossa planilha, que é um gráfico. Então a gente vai vir aqui em inserir, que tem todas as opções de inserção de elementos na nossa planilhinha. Você pode perceber aqui nessa guia que tem alguns grupos, então tabela dinâmica, tabela, ilustrações, suplementos, e aqui a gente tem um grupo grande que são grupo de gráficos. A gente tem gráficos recomendados, algumas opções de gráficos já aqui, gráfico dinâmico, gráfico em 3D. A gente tem alguns mini gráficos aqui que também tem um vídeo curto também. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem também depois. Mas agora a gente vai trabalhar um pouco com os gráficos aqui. Então aqui a gente pode ver que já tem algumas opções. Se a gente colocar o mouse em cima, ele abre aqui, mostra o modelinho do gráfico, como vocês estão vendo, e explica para que serve aquele gráfico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no gráfico de colunas ou barras. Então, use esse tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Então, se você clicar aqui nesta seta, o que vai acontecer? Aparece para vocês a opção de gráfico. Quando você coloca o mouse em cima do gráfico, dá uma olhada ali. Começa já a aparecer para você como é que fica o gráfico. Ficou um pouquinho em cima aqui, por causa que a ferramenta está em cima. Mas não se preocupa não, que depois eu mostro de outra forma que você consegue visualizar antes de confirmar seu gráfico. Então aqui você consegue já visualizando como que pode ficar o seu gráfico. Então você pode selecionar qualquer um que vai mostrar aqui para você como que fica o gráfico para você. Então a gente tem algumas opções que ele explica para você. Se você tem dúvida de que gráfico você inserir, aqui ele te dá uma breve explicação do gráfico, o que é que ele pode fazer. Os gráficos mais utilizados no Excel normalmente são o de barras e colunas, são os de linhas e são o de pizza ou rosca. Então esses são os gráficos mais comuns, mas ele tem uma série de gráficos aqui. Você tem o gráfico, por exemplo, de dispersão,
você tem o gráfico de superfície ou radar, você tem um gráfico combinado, que você consegue combinar duas informações diferentes no mesmo gráfico. Você tem as opções de gráfico 3D também aqui. Então, o Excel te dá um leque de opções de gráfico para você criar. Então, você pode escolher o gráfico aqui, você pode selecionar aqui, e aí o que vai acontecer? Ele vai abrir para você aqui a caixinha de gráficos, que você consegue montar também. Ou você pode vir aqui também e inserir aqui gráficos recomendados. Se você clicar, ele vai te recomendar alguns gráficos que combinem melhor com o seu valor. Então o Excel ele faz isso também, ele te recomenda gráficos que combinem melhor com o seu valor. E quando você seleciona aqui, fica aqui na caixinha do lado o gráfico, como é que ele vai ficar para você. Então vamos ver aqui, ó, a gente tem aqui um gráfico. Vamos ver esse outro aqui que é o dispersão, como fica. O Excel está recomendando, mas nem sempre fica legal. Por exemplo, esse dispersão não é um gráfico que ficou legal para as informações que a gente selecionou. A gente tem aqui, ó, de barras empilhadas. Temos também aqui o de colunas agrupadas. A gente tem aqui que é o combinado. Então, o que é esse combinado? Ele pega nas barras, ele está utilizando a primeira dose. E na coluna, aqui na linha, na verdade, ele está mostrando para a gente a segunda dose. Então, a gente tem algumas opções que ele recomenda. Caso você não queira nenhuma dessas opções ou quer montar seu gráfico, é só vir aqui, ó, em todos os gráficos. E aqui também você consegue escolher. Então, por exemplo, gráficos de coluna. Se a gente selecionar aqui os gráficos, você consegue selecionar. Você tem as opções 3D... Gráfico de linhas, a mesma coisa, você consegue selecionar a informação que você quiser. Gráfico de pizza, a gente tem a pizza 3D, a gente tem a rosca. Então você consegue verificar aqui como é que fica seu gráfico antes mesmo de inserir na sua planilha do Excel. Então aqui vamos passar rapidinho por todas as opções de gráficos. Então a de barras também, aqui você consegue visualizar como é que fica. A diária, dispersão, gráfico de ações. Alguns gráficos, como os gráficos de ações, eles não vão funcionar, por exemplo, na nossa tabelinha. Por que o gráfico de ações não funciona? Porque o gráfico de ações dentro do mercado financeiro, ele necessita de algumas informações, como por exemplo, você precisa da informação da abertura do mercado, a informação da alta da ação, a informação da baixa da ação e a informação do fechamento da ação, que é para ficar este gráficozinho aqui, ó, por exemplo, que mostra para você até onde a ação foi, até onde ela desceu, até onde ela abriu, onde ela fechou. Mais pra frente, depois eu vou fazer uma videoaula exatamente para você montar, por exemplo, uma planilhinha para controlar ações. Então vamos para o gráfico de superfície, que é este gráficozinho aqui que mostra a superfície. O gráfico de radar, te mostra um radarzinho, e aonde estiver mais cheio, onde tem mais informação. Mapa de árvore, é um gráfico que eu gosto muito também. Aqui nesse caso que a gente pegou duas informações, a primeira dose e a segunda dose, fica meio estranho. Porém, se você pegar só a primeira dose, quer ver? Eu vou cancelar aqui e vou selecionar só a informação da primeira dose. Vamos vir lá de novo no inserir, gráficos recomendados, e vamos vir aqui no gráfico de radar. Olha como fica legal esse gráfico, ó. Ele mostra o quadradinho certinho da quantidade. Visualmente você consegue perceber que São Paulo foi onde teve mais vacina na primeira dose, depois Minas Gerais, em terceiro Bahia, em quarto Rio Grande do Sul, em quinto Rio de Janeiro. Então aqui, ó, visualmente, por que a gente utiliza gráfico no Excel? Para ter uma informação visual, da pessoa bater o olho na informação e saber o que é que está dizendo aquela informação. Então, você ter um gráfico na sua planilhinha é muito importante. Por exemplo, se você vai apresentar um relatório, vai fazer uma apresentação de um relatório. Não dá para você ficar mostrando uma tabelinha dado por dado. Você tem um gráfico aqui que mostra. E olha esse gráfico, como a informação visual é legal. Então, é importante você conhecer os gráficos do Excel. Porque os seus relatórios, suas informações visuais são muito importantes. Então, é importante conhecer e saber usar o gráfico certo também. Então vamos para o próximo aqui, explosão solar, né, o histograma. A gente tem também, temos caixa de esteira, temos cascata e o gráfico de combinação, que você consegue, por exemplo, combinar um gráfico de barras ou de colunas com um gráfico de linhas, por exemplo. Se a gente clicar aqui,
não vai aparecer nada porque não tem duas informações, a gente só tem a informação da primeira dose. Se a gente tivesse selecionado as duas doses, aí sim ia se encaixar. Então vou cancelar de novo, porque eu vou fazer um outro gráfico com vocês, pegando as duas doses. Então vamos selecionar aqui, vamos vir lá em inserir, e vamos vir aqui em gráficos recomendados. Então qual é o gráfico que combina mais, que fica mais legal com essa informação? Então, primeiro de tudo, antes de montar o gráfico, você precisa saber o que você quer demonstrar, qual a informação que você quer demonstrar. Então, aqui na nossa tabelinha, o que tem? A gente tem o estado, a informação da quantidade de vacinas aplicadas na primeira dose e a quantidade de vacinas aplicadas na segunda dose. O que eu quero demonstrar aqui? Eu quero fazer um gráfico que mostra cada barrinha um estado, e essas barrinhas aparecem, na verdade, duas barrinhas. É uma barrinha com a primeira dose e a segunda barrinha com a segunda dose, comparando para ver, ó, dessa primeira dose, quantas já tomaram a segunda dose. Então, qual é o gráfico que combina? Eu já deixei até em cima aqui. A gente tem o gráfico de coluna ou o gráfico de barras, tanto faz, qualquer um dos dois pode ser utilizado. Vamos utilizar o de colunas. Vamos clicar aqui. E ele trouxe para a gente aqui o gráfico, que inclusive foi aquele mesmo que quando a gente deu Alt F1 apareceu para a gente. Por quê? Porque tecnicamente para essas duas informações o Excel já entende que essa é a melhor opção de gráfico que tem para esse tipo de informação. Porque a gente está fazendo uma comparação. Então, primeira coisa, ficou pequenininho aqui. Como é que a gente pode fazer para aumentar? Você pode perceber que ele inseriu como uma imagem, você consegue arrastar para onde você quiser, e você aqui clicando na bolinha, você consegue esticar seu gráfico também para deixar no tamanho que você quiser. E aqui está montado o seu gráfico. Simples, né, pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? Você já montou seu gráfico. Tecnicamente, se você olhar aqui, ó, informação azul, primeira dose, informação laranja, segunda dose. Então vamos pegar aqui São Paulo, que está maior, que fica mais fácil para olhar. Então, desse total de primeira dose, até aqui já tomou a segunda dose. Então, até esta quantidade já tomou a segunda dose. Se você colocar o mouse em cima da informação, aparece aqui, ó, primeira dose, 19 milhões, segunda dose, 6 milhões e 200 mil. Então, tá aqui, a gente já montou um gráfico legal pra gente. Agora, é legal a gente, principalmente, o gráfico está pronto, ok, vou apresentar para o meu chefe. É legal apresentar assim? Ok, você fez o gráfico, tá certo, você está demonstrando. Mas você pode editar esse gráfico para ele ficar mais bonitinho, mudar as cores, mudar os títulos, tudo isso dá para você fazer aqui na planilha. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é alterar o título do gráfico. Por quê? Está escrito aqui título do gráfico. Como que a gente altera o título do gráfico? Só clicar em cima aqui. Você pode perceber que ficou um quadradinho em volta. Primeiro de tudo aqui você consegue arrastar o título para onde você quiser e deixar o seu título na onde você quiser. Vamos deixar no meio. Você pode vir aqui, ó, e selecionar a informação, deletar e escrever o título que você quer. Então, por exemplo, comparativo primeira e segunda dose. O gráfico também, ele traz como padrão, vou selecionar aqui, vamos trazer aqui para o meio porque ficou desalinhado, né? O gráfico, os gráficos trazem como padrão de texto essa corzinha aqui um pouco mais cinza, não é aquela corzinha automática nem preta. Você consegue alterar a cor também. Como que a gente faz para alterar a cor? Do mesmo jeito que você altera a cor de uma célula aqui, de um texto numa célula. Você seleciona a informação que você quer, você vai vir aqui na barra de ferramentas, página inicial, e aqui você altera a cor que você deseja. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pouquinho mais escurinho, você pode pôr um negrito e um sublinhado, por exemplo, para o título. E aí dá uma olhada como é que fica, pronto. Já está aqui para você. Uma outra coisa legal que o Excel te oferece também. Às vezes você não está com tempo, precisa fazer um gráfico legal, aí saiu, mas não está uma edição legal, eu queria um gráfico mais bonitinho. Você pode simplesmente selecionar aqui. Quando a gente selecionou o gráfico, ó, cliquei aqui fora, aqui no meio do gráfico. Olha o que apareceu aqui, ó, duas barras a mais aqui.
a barra design e a barra formatar. Através daqui você consegue formatar seu gráfico também. Só que se você clicar aqui no designer, dá uma olhada o que acontece. Ele traz alguns designers prontos pra gente. Então se a gente passar o mouse em cima, dá uma olhada no gráfico ali, ó. Ele vai alterando conforme o designer, e você já tem um negócio pronto, você não precisa fazer a edição dele. Então o Excel ele já traz algumas edições de gráficos prontos para você, para que você não precise ficar editando um por um. Então às vezes se você está com pressa, você acha uma edição legal. Então simplesmente você não precisa editar o gráfico do zero, você pode escolher uma edição, por exemplo, vamos escolher então uma outra edição aqui. Então por exemplo, eu vou escolher essa edição. Só clicar aqui e pronto, ele vai deixar aqui do jeito. E aí você pode, ainda em cima dessa edição, editar outras informações. Então, por exemplo, então a gente vem aqui, seleciona, vamos vir aqui e alterar, por exemplo, para a letra número 8. E aí ele diminui a letra. Então você pode pegar um designer pronto do Excel e editar, fazer pequenas edições menores no seu gráfico. Bom, pessoal, voltando aqui para mim, eu vou parar essa videoaula aqui. Semana que vem, segunda-feira que vem, vai ter a continuação dessa videoaula. Por que eu vou parar essa videoaula aqui? Porque a videoaula acaba ficando muito extensa e as pessoas acabam perdendo o foco. E não adianta a gente tentar aprender tudo de uma vez. Essa planilha que tá aqui, tá lá embaixo na descrição do vídeo. Então baixa ela, já vai treinando o que a gente aprendeu nessa videoaula. Semana que vem a gente continua com essa mesma planilha, continua com os gráficos, então vamos fazer outros gráficos. Vamos continuar formatando esse gráfico também. Mas você já pode também baixando e já aprendendo, tentando fazer outros gráficos, vai tentando. Aí semana que vem você já está com um pouco mais de prática para entender melhor. Então baixa a planilha, vai treinando. Semana que vem nesse mesmo horário, segunda-feira às 18 horas, vai ter a segunda videoaula de gráficos. Espero você lá. Se gostou desse vídeo, curte, pessoal, compartilha com seus amigos, segue nossa página, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que ele pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas, e assim mais pessoas estejam preparadas para o mercado de trabalho. Quero agradecer a todo mundo, então falou, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.